episódio dessa semana no podcast do Publish News, vamos falar de romance, um gênero que movimenta muitos exemplares e tem leitores ávidos e emocionados pelos mais diversos tipos de histórias. Para falar sobre o assunto, chamamos duas grandes editoras, Record e HarperCollins Brasil. Ambas estão reformulando seus selos voltados a esse público. A Harlequin, desde 2005 no Brasil, conhecida pelas suas publicações em bancas de jornal, migrou para as livrarias. E este ano, com Júlia Barreto, editora à frente desta mudança, fala conosco um pouco da história do selo e do seu futuro. Já a Verus, agora comandada por Rafaela Machado, que além da Galera Record, também capitaneia a mudança do seu selo romântico, que agora busca publicar obras para contar histórias românticas mais diversas e contemporâneas. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 309 do podcast do Publish News, do dia 26 de fevereiro de 2024, gravado no dia 22. Eu sou o Fábio Errara. Esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Rafaela Machado e Júlia Barreto. Boa tarde, queria agradecer a Rafa e a Júlia por estarem aqui à tarde com a gente, no meio da correria do dia a dia. Mas antes de começar, acho que seria legal a gente começar do princípio, né? A gente tá falando, claro, da reformulação dos dois selos, né, da Verus e da Harlequin, mas acho que seria legal a gente começar um pouco antes, que é falar um pouco de romance. Vocês têm como definir um pouco o que é esse gênero? Qual que é o público-alvo? Qual a importância que tem no nosso mercado editorial? Quer começar, Rafa? Bom, eu definiria romance como história de amor, né? É, é um gênero muito importante porque ele está bastante atrelado à formação de leitores, especialmente no Brasil, é um gênero muito popular, muito grande. Ah, sim, e o público-alvo é majoritariamente feminino. Então, o que eu acho que é meio que um denominador comum hoje em dia para todos os públicos de leitores nesse momento. Então, é uma comunidade muito ativa. Eu tenho um carinho muito grande pela Harlequin, porque o meu primeiro estágio foi na Harlequin. Na época, a Harlequin era uma joint venture na Record. Então, foi assim que eu comecei, trabalhando com romance mesmo. E na época tinha comunidade no Orkut e tudo mais. Então, é um gênero sempre foi muito forte, né? E muito importante, muito significativo para o nosso mercado. É legal, eu vejo até hoje de leitoras que falam: ah, eu vi a minha mãe lendo os romances da Harlequin, eu comecei a ler por isso. Mas eu concordo com a Rafa quando a gente fala que, assim, romance, quando a gente fala de romance, né, pelo menos nos nossos selos, a gente tá falando de livros que falam sobre amor. E amor é algo muito fascinante, né? Não só, claro, o amor romântico é a grande estrela da coisa, mas esse sentimento de amor que, assim, as pessoas não se cansam de falar disso, de explorar isso. Então, é um mar, assim, um campo muito fértil para a gente ter história sobre isso. Então, a gente fala de amor romântico, a gente fala de amor próprio, a gente fala de amor platônico também. Então, é um campo muito legal e, com certeza, é algo, assim, que inicia muitos leitores, porque todo mundo gosta de amor, claro.
Aproveitando que vocês falaram da Harlequin também, né? Julia, tipo, é uma editora, um selo, uma marca que é muito antiga, né? Tipo, ela foi fundada em 1949, né? Tipo, no Canadá e veio pro Exato. Brasil em 2005, né? Ela foi muito conhecida principalmente por publicar em banca de jornal, né? Quer dizer, que é um Uhum. público diferente e depois agora tá nas livrarias, né? Conta um pouquinho antes desse ponto atual, mas essa essa história pregressa assim da Harlequin e qual que é essas mudanças e como foram acontecendo. É isso que você falou. Ela é uma empresa antiga que começou exatamente para publicar romances, publicar histórias voltadas para o público feminino, que na década de 50, enfim, também era um pouco deixado de lado. Isso no Canadá, se eu não me engano, é uma empresa canadense. E então começou no exterior. Ela veio para o Brasil em 2005 com essa mesma proposta. Ainda não era da HarperCollins, como a Rafa falou, ela trabalhou quando era uma empresa de outras editoras, assim, então ela passou sob o comando de diferentes editoras. Mas desde 2005 ela está no Brasil com o mesmo propósito, romances de banca, então, sempre falando de romances mesmo, daqueles que eram distribuídos em banca. Só que em 2017, já estava sob o comando da HarperCollins, já tinha sido comprada aqui no Brasil pela HarperCollins e também já tinha sido comprada pela HarperCollins do exterior. É, a gente teve a crise da distribuição de romance de banca. Então, o problema veio da distribuidora, que a grande distribuidora do Brasil faliu. Então, não tinha mais quem distribuir esses romances para as bancas. E daí tem toda a questão também das bancas, por causa disso, por causa dessa distribuição perderem força. Então, a Harlequin meio que teve que começar a se reinventar e começar a entrar no mundo de vender em livraria, de fazer uma publicação que a gente chama de trade, né, mais padrão, e se posicionar dessa maneira. Então, começou de um processo desde 2017 e, com o tempo, ela foi virando um selo tradicional de romance. E agora também esse rebranding, né, da Harlequin deste ano é meio que uma segunda etapa para realmente consolidar ela como um selo romance padrão, sem estar diretamente vinculado aos romances de banca. O assunto principal de estarmos aqui hoje é justamente essa reformulação da Verus e da Harlequin, né? E aí eu queria saber mais de vocês, né? Explicando o Rafa também como que funcionava o selo antes e essa reformulação mesmo. O que que vocês esperam atingir? Quais as novidades? Porque assim, vai continuar com romances, os dois já publicavam, né? Qual a diferença principal agora nessa nova fase de cada um? Ah, muito legal falar sobre isso. No caso da Verus é um pouco diferente, porque a Verus, como vários selos do Grupo Editorial Record, ela foi uma empresa que foi adquirida. Então, ela era uma editora independente que fazia de tudo, não ficção, fazia romance, fazia fantasia, fazia um pouco de tudo. E aí ela foi adquirida e no primeiro momento que durou bastante tempo, ela continuou tendo bastante diversidade dentro do selo. Mas nos últimos anos, no Grupo Editorial Record, a gente está segmentando, né, cada selo para ir atrás da sua vocação. E quando a gente fez essa pesquisa, foi muito intuitivo ver que a Verus sempre teve uma sinergia muito grande com romance. A gente sempre publicou Karina Risse, Garota do Calendário, com muito sucesso nas redes sociais. É o nosso selo mais feminino, eu acho que 98,9% dos seguidores da Verus são mulheres que gostam muito de romance. Então, a ideia surgiu, né, agora que a gente eu estou à frente da galera já há 5 anos, fazendo literatura juvenil para a geração Z, foi segmentar a Verus para a gente fazer romances para millennials. Porque a gente está vivendo um momento, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas em que a gente precisa muito voltar a acreditar no amor, né? A gente está aí nesse momento das relações líquidas, do ghosting, sabe? Tentando
construir relações na era dos aplicativos, na era que está todo mundo cansado, desiludido. Então surgiu a necessidade da gente ter um espaço para esse leitor emocionado, que eu me incluo, para voltar a acreditar em todas as formas de amor. E a gente foi vendo que, apesar de ser um gênero super tradicional, nem todas as histórias de amor já foram contadas. Então, eu estou muito animada para esse rebranding, tanto da Verus quanto da Harlem, para esse mercado, que ele é muito amplo, ele é muito voraz. As leitoras, elas devoram livros em dias, em minutos, e para contar as histórias de amor que ainda não foram contadas. Então, assim, né, filha? Ih, minha gata tá miando. A minha vai aparecer daqui a pouco também. Ela é muito influenciadora, gente. Quando ela soube que era Publish News, ela falou assim: eu também quero contar minha história de amor. Mas, enfim, mas a gente está aqui com essa proposta de ter todas as histórias contadas, histórias de amor PCD, histórias de amor LGBTQIA+, com recorte racial, com recorte neurodivergente, enfim. Todo mundo merece viver uma história de amor, e na Verus agora você vai, não importa quem você vai encontrar uma história de amor que fale com você. Ô, Ju, antes de você responder, eu só queria dar um adendo que todas as matérias que a Rafa saiu falando sobre esse novo momento da Verus, para mim parece que é uma extensão da galera, mas voltado com os livros de romance, né? Tipo, a diversidade que vocês implementaram nos livros sendo publicados na galera, agora para esse outro gênero literário, né? É interessante isso, porque eu concordo e discordo. Eu acho que assim, a galera ficou muito conhecida pela diversidade, mas é porque toda inovação, ela editorial, na minha humilde opinião, ela começa no YA. Porque as novas gerações estão trazendo novos valores, novas necessidades, novas pautas que são importantes. Então, assim, sim, a diversidade ela começa na galera, mas a tendência é que ela se espalhe por todo tipo de publicação, não só pela Verus, mas na literatura adulta, em alta literatura, em não ficção, tudo isso, à medida em que essa geração vai crescer e vai migrar dos selos juvenis para os selos adultos, essas coisas que são importantes para essa nova geração, elas vão migrar também para os outros selos. Retomando um pouquinho o que a Rafa falou, eu acho que assim é um público assim muito recompensador com o que trabalhar. Eu acho que teve um aumento também dessa tendência a ler romances na pandemia, que era um momento que as pessoas precisavam de conforto, precisavam de alegria, assim, coisas leves na vida dela. Então, a pandemia, como um todo, impulsionou bastante o mercado editorial e o romance em si, com certeza, foi um dos gêneros que mais cresceu. E era uma tendência que a gente já estava vendo, e a gente meio que, na Harlequin, né, a gente já estava sentindo uma necessidade de expandir, de crescer, assim, de publicar mais romances, de ocupar um espaço maior. Então, a gente meio que juntou as duas coisas. Então, o rebranding é muito mais uma expansão do que uma coisa de mudar a linha editorial, não é nada disso. Até porque a gente vai continuar publicando os livros que a gente está publicando desde 2017. Mas é uma possibilidade, assim, uma oportunidade para a gente aumentar o nosso leque de romances, como a Rafa falou que está fazendo na Verus também. E, assim, dá abertura para diferentes subgêneros que são muito cíclicos, né? Os subgêneros de romance são muito cíclicos. Então, é importante a gente manter uma grande variedade no catálogo para sempre estar, enfim, a par das tendências e tudo mais. Então, o rebranding começou com essa necessidade de expansão e, no fim, a nova identidade visual também é muito importante para que as pessoas entendam que, assim, a Harlequin agora também é isso, esse selo de livraria. Então, até para os próprios, a gente fala muito do público, né? Mas é uma parte importante para os nossos agentes também entenderem que a nossa Harlequin do Brasil é diferente da Harlequin dos Estados Unidos, é diferente da Harlequin do Reino Unido. Então, que daí cada uma vai ter, claro, a sua linha editorial e a sua estratégia. Então, foi importante a gente criar essa distinção. A gente não quis abrir mão do nome Harlequin, porque é um nome de peso, é um nome que traz uma história muito legal, mas a gente quis criar uma pequena distinção para as pessoas entenderem com um pouco mais de clareza que
que é um pouquinho diferente, assim, do restante do mundo. Legal. Essa, essa pergunta que eu quero fazer tem a ver com isso que você falou de variedade, eu acho. Porque eu queria saber como é que acontece a prospecção de autores e autoras nessa área, assim, onde eles e elas estão. São nas redes sociais, nas plataformas de autopublicação? É diferente das áreas mais tradicionais da literatura? Como é que vocês veem isso, assim? Sim, eu acho interessante que é, democratizou muito, né, nos últimos tempos a forma como a gente encontra esses autores. Eu acho que também a membrana que separa autor de leitor nunca foi tão fina. Então, eles estão sim na rede social, eles estão produzindo as próprias ficções. E, e eu sempre falo isso, né, em todos os nossos encontros. Eu até tenho medo de me repetir, mas eu sou muito fascinada por esse conceito, que eu acho que o papel do editor ele está mudando muito, especialmente do editor comercial. Ele deixou de ser somente um filtro para ser uma ponte que aproxima o leitor dessas histórias. Então, o nosso papel é ficar realmente antenado e ter uma interlocução muito grande com esse público. Eu tenho um carinho muito grande por essa forma de trabalhar, porque foi assim que eu aprendi, foi no Orkut na época, nessas comunidades, conversando com essas leitoras que te dizem exatamente o que elas estão procurando, que tipo de histórias elas querem viver. E eu acho que os relacionamentos mudaram muito, né, nos últimos 10, 15 anos. E faz sentido a Harlequin fazer esse rebranding agora, a Verus fazer esse rebranding. Isso é muito mais do que uma tendência no mercado editorial. Eu diria que isso é uma tendência comportamental geracional, em que as mulheres querem protagonizar as histórias de amor, elas querem pedir as pessoas em casamento, elas querem ir atrás do cara, elas não acreditam mais no príncipe encantado, elas querem relações imperfeitas, mas válidas, né? Então é muito animador ver essas coisas mudarem e são coisas vivas que estão nas redes sociais, que estão nos eventos de lançamento, que estão nas comunidades de leitor, nas comunidades de fã. E aí é muito legal a gente ter essa humildade e ter essa presença para participar, ouvir e construir um catálogo junto delas. E eu acho que é uma coisa assim, é muito mutável e a gente ainda também está aprendendo e tem aspectos do mercado que a gente ainda está testando. Então, a gente recebe, eu imagino a Rafa, eu recebo todos os dias muitos originais vindos de agentes também estrangeiros e o romance, como está em alta, não só aqui no Brasil, no mundo. Então, a gente recebe muito, muito, muito original de meios que a gente diz clássicos, né? Que são de agentes externos também, a gente fala sobre isso em feiras. Mas tem toda essa parte que a gente diz das autoras, né? Autores autopublicados, que acabam fazendo sucesso, e daí tá tendo um movimento de trazer esses autores que estão fazendo sucesso por conta própria na Amazon, no Kindle Unlimited, no KDP, para as editoras. E é um processo complicado, porque assim. Eu faço um pouco comparação, sabe quando a época dos folhetins, que os autores tinham que publicar, estender o máximo a história para ser algo bem periódico e bem, bem interessante para folhetim. Quando a gente está falando de autopublicados, às vezes tem muito isso. Tem quando a pessoa, por exemplo, publica no Wattpad, que daí é algo periódico, é algo que vai se transformando numa coisa que talvez para uma publicação tradicional não seja viável em questão de tamanho. No KDP, as pessoas são pagas por página, né? Então também faz mais sentido você ter um livro muito grande, escrever um livro muito grande. Então, adaptar, trazer esses livros para o meio tradicional de publicação e até entender uma maneira que esse livro se saia bem, né? Não acabe competindo com outros romances no Kindle Unlimited e tudo mais. É um desafio que acho que está todo mundo ainda procurando aprender. Nossa, isso que você falou é muito verdade, porque a gente está tendo que criar novas regras, porque realmente não é uma coisa que vem pronta, vem de outro formato, às vezes é uma fanfic, é assim, ai, tem que tirar esse universo, porque esse universo é de outra história, de outro filme, é de um livro, de um game. Então, o trabalho do editor ficou bem mais dinâmico, bem mais interessante também. E no Publish News a gente publica todo início de ano uma matéria
chamando todos os CEOs e representantes das editoras para falar sobre tendências e tal, né? E aí Rafa falou tendência no meio da sua fala, a Júlia também. E aí apareceu muito romantasia, né? Romantasy. Eu queria saber como que tá para vocês, o que que isso representa. Vocês também vêm com uma tendência, e lembrando aqui que eu acho que a Harper citou isso, a Leonora, a galera, a Record saiu da boca da Sextante também, da Planeta. Todo mundo está vendo um movimento disso, sabe? Eu queria saber como que está a procura, o que que isso tem de diferente, se vocês veem mesmo com uma tendência no ano os romantasias. Gente, eu tô muito feliz, Thalita, que a romantasia tá ganhando esse espaço, porque é um gênero que é muito, muito querido para mim e para uma comunidade muito grande de leitores. Eu classifico a romantasia como uma fantasia onde o grande foco da história é o relacionamento amoroso dos personagens. Mas eu tenho uma definição própria que a romantasia ela se sustenta como um romance sem fantasia e ela tem que se sustentar como uma fantasia sem romance. Se ela pende mais para um dos dois lados, para mim ela é ou um romance ou uma fantasia. Eu publico bastante romantasia na galera. Na Verus, eu pretendo ficar um pouco mais focada no contemporâneo e no de época também. Mas eu acho que é uma tendência que vem muito da pandemia. Como a Júlia falou, a gente viu o número de leitores crescerem bastante na pandemia. E eu acho que foram duas carências que a sociedade, que os leitores sentiram, que é de poder viajar, conhecer novos mundos, conhecer novos lugares, as pessoas não podiam sair de casa e se relacionar. Eram duas coisas que era impossível você fazer durante o isolamento social. E não à toa a romantasia veio suprir essas duas coisas. Você foi para lugares que nem existem, que você não conseguiria ir antes, e se apaixonou, e viveu relações muito intensas, e supriu essa necessidade emocional. Isso criou um hábito de leitura. E é isso que nos move, assim, nos move na Record. Eu tenho certeza que na Harper é a mesma coisa, que é a literatura comercial, aquela literatura que movimenta bienais, que movimenta livraria, que forma leitores mesmo. Então, a gente vê com ótimos olhos. Eu acho que é um gênero muito incrível e que ainda vai crescer bastante. Eu acho, assim, aí eu não sei se vocês concordam, mas eu acho assim, romantasia, os livros que são encaixados em romantasia já existem há muito tempo. Talvez não existe o nome romantasia ou não era tão divulgado, né? E que acabou se tornando uma estratégia até de marketing para assim categorizar muito facilmente para o público. Mas assim, a gente pode falar que Crepúsculo é uma romantasia, os livros da Cassandra Clare são uma romantasia. Então, assim, isso já existia há muito tempo e também já fazia sucesso. Mas eu acho que é como eu falei também um pouquinho no início, são coisas cíclicas, assim, os gêneros são cíclicos, a gente viu em 2020, 2021, teve, assim, um grande boom dos romances de época, né, até pela série do Bridgerton e tudo mais, então, assim, um vai dando espaço para outro, e isso também ajuda, capta, talvez, leitores antigos que já tinham lido algo do tipo, e daí vão ser reapresentados a novos livros do mesmo gênero, e daí sempre vai captando, a cada ciclo, né, que passa, vai captando leitores novos. Então, por isso que a romantasia também está fazendo super sucesso com jovens adultos, porque vai ser o primeiro contato que eles vão ter com esse gênero e vão descobrir que eles gostam, né? Então, para quem já está no mercado, ou para quem já é leitor há um tempo, consegue perceber, talvez, a romantasia, eu já li romantasias faz um tempo. Mas eu acho que é importante também pontuar que para leitores novos isso é sempre uma oportunidade para você conhecer novos gêneros, assim. Então, só um complemento que eu acho uma coisa interessante, observando as mudanças, né, do mercado nesses últimos anos, que assim, esse termo, ele é novo para uma coisa que já existe, como a Julia falou, mas eu acho que a fantasia era um gênero muito masculino. Não sei se vocês vão concordar comigo. Era um gênero que tinha a fantasia épica, tinha grandes nomes, muito masculinos. O Tolkien, quase não tem nem mulheres nas histórias. Enfim, outros autores mais clássicos e tudo mais.
quando a gente tem um novo boom ali, com Crepúsculo, com a Cassandra Clare, há uns 10, 15 anos, a gente tem muitas mulheres escrevendo fantasia. E aí são fantasias que têm protagonistas femininas, que têm um arco romântico. Inclusive, é curioso notar que nessa primeira onda, essas mulheres escrevendo fantasia usam as iniciais, às vezes, como V, Schwab, porque era ainda um gênero muito dominado por homens. Agora, isso se inverteu completamente. Assim, a gente tem muita mulher lendo, muita mulher escrevendo fantasia com romance, e aí surge esse termo aí de romantasia, quase que talvez para separar um tipo de fantasia mais épica, mais de batalha, com esse outro tipo de fantasia que é mais focado nas relações, eu ia dizer relações humanas, mas são às vezes relações feéricas, vampíricas, enfim, essas relações. Nem sempre é Essas... entre humanos, não é mesmo? Exato, exatamente. Não, e é legal porque provavelmente a gente vai falar mais também desse gênero, e aí mais nesse podcast, mas aguarde. Aí num próximo episódio. Eu queria Legal. falar agora de uma coisa também que, claro que vocês falaram também que a ideia de romance muda muito, né? Muito de quando era jovem, imagino de vocês, que já ainda são, né, na verdade. E aí você pensar que a relação com as redes sociais da importância que tem, né? Tipo, a gente falou também de como e de comunidade. Então, assim, como que vocês avaliam também, hoje em dia, a importância, a base, por exemplo, se a autora já tem presença em rede social, o TikTok, como fazer essa comunicação, né? É possível medir essa influência além dos números também, né? Do tipo, de curtidas, de visualizações, etc. Eu acho que, com certeza, assim, isso não é alguma coisa de agora, é algo que, assim, tá vindo, sei lá, nos últimos 20 anos e vai vir provavelmente pelos próximos 20, que, assim, a relação, né, do editor com os leitores mudou muito, porque antes a gente tinha, sei lá, em 90% das vezes era editora, livraria e leitor. Então, tudo passava pela livraria, né? Pelos livreiros, enfim, a gente não tinha uma relação direta com o consumidor. Com o advento das redes sociais, enfim, a gente começou a falar muito mais com os leitores, como a Rafa mencionou, né? A gente começou a ter uma relação muito mais direta com os leitores e a marca começou a se tornar muito mais importante. O selo começou a se tornar muito mais importante. Então, assim como, sei lá, as pessoas, sabe, reconhecem um tênis Nike, reconhecem um tênis Adidas e têm as suas preferências. A gente tem visto isso também com os selos, né? Então, se tornou um ambiente muito propício para a gente criar essas comunidades. E quando a gente está falando, assim, com certeza se tornar uma parte essencial de um trabalho de selo, a gente olhar para as redes sociais, a gente criar conteúdos para além do livro em si, então fazer postagens brincando com essa comunidade e conversando com essa comunidade mesmo. Eu acho que quando a gente está falando de romance, principalmente, e público feminino, por ter toda uma questão de você meio que ridicularizar esse público, é muito importante que a gente traga essa comunidade e esse meio safe space, sabe, para as leitoras interagirem, falarem sobre o que elas gostam e falarem sobre os livros que elas gostam. Então, as redes sociais se tornaram algo, tipo, essencial quando a gente está falando de divulgação de livro e quando a gente está falando de construção de marca e a gente está sempre, claro, analisando quanto isso é importante, quais são as reações quando a gente faz esse tipo de conteúdo. Com certeza. É muito curioso isso, né? Porque, assim, a comunidade, ela é fundamental, ela é a base, assim, para uma marca. E isso não vem só do mercado editorial. Eu acho que o consumo mudou muito nos últimos anos. Você quer beber o suco que tem a ver com o que você acredita. Você quer comprar a marca de roupa que tem a ética, que tem a ver com os seus valores. E você também quer ler os livros cuja linha editorial você se identifica e você dialoga. Então, é curioso, porque a gente está no mercado que ele é muito tradicional. Então, as mudanças, elas chegam antes em todos os outros setores, sabe? Por exemplo, a galera tem 15 anos, mas
O jovem, ele foi inventado pela publicidade há muito tempo. Tem música para jovem, moda para jovem, roupa para jovem, desde os anos 50. Mas livro para jovem é uma coisa que vai fazer, sei lá, 20 anos, 15 anos. É, então, assim, essa questão da marca ser importante, da marca dialogar com o seu público, isso é uma tendência de publicidade que já existe há muito tempo e que o mercado editorial começou há uns 10 anos, há uns 15 anos, com as redes sociais, a segmentar e a conversar mais de perto com esse leitor. E isso é importante para direcionar a nossa linha editorial, para saber o que a gente vai lançar e quando. E não só quando, mas por quê. Por que a gente está lançando esse livro? Ah, porque um de inimigos a amantes que se passa no Nordeste, que tem isso, que tem aquilo. Isso é importante porque não foi visto antes. Enfim, a gente começa a ter uma assertividade muito maior do que só eu vou lançar esse livro, vou ver o que acontece, assim, sabe? Não, você vai lançar por um motivo. E outra coisa muito importante que a Júlia falou e que me atravessa muito, assim, na Record, é que essa leitora ela é muito diminuída. Esse tipo de livro é muito julgado, às vezes, como uma coisa menor. E lutar contra isso está no. Acho que está no DNA da Record, né? Quando o meu avô fundou a Record, ele era muito criticado por fazer Harold Robbins, Sidney Sheldon, esse tipo de literatura que era visto como uma coisa menor. E aí ele tinha essa frase, que para mim é muito importante, que é assim, a gente faz do sublime ao ridículo com ênfase no ridículo, mas no sentido de que a gente precisa normalizar a literatura de entretenimento como válida, como importante e como formadora dessa comunidade, porque essa comunidade, ela é uma comunidade que ela é essencial para o nosso ecossistema como mercado editorial. A gente tem a possibilidade de lançar e de testar linhas editoriais experimentais e literaturas experimentais, porque a gente tem uma base muito saudável de leitores, que é composta por esses leitores de romance, também pelos leitores de fantasia. Então, eles são pessoas inteligentíssimas, muito articuladas, e eu acho que o mundo está começando a entender a importância da comunidade. Não só o mundo editorial e o mercado editorial, mas, por exemplo, a Taylor Swift estava aqui no Brasil há pouco tempo. O Brasil entendeu o que é uma comunidade de fãs. Então, a gente tinha a Latam, a gente tinha empresas grandes mudando O políticas, Cristo Redentor. o Cristo Redentor mudando suas políticas porque a comunidade de fãs se articula e consegue coisas. Então, esse é o mundo que a gente vive, não só nos livros, mas a comunidade, os consumidores mandam. Eles querem, os millennials e a geração Z, eles não querem só consumir um sabonete, eles querem saber como é que aquele sabonete é feito, por que ele é feito, por quem, para que ele é feito. E se não tiver de acordo com os valores desse consumidor, essa comunidade ela vai se articular. Então, isso está acontecendo no mercado de livro através dessas linhas mais comerciais, claro. Então, é muito fascinante trabalhar com esse público, porque você tem um alto índice de exigência, você tem que saber, você tem que cuidar muito bem da sua cadeia produtiva para que ela seja bem íntegra e ela reflita o que essa leitora, o que essa comunidade espera. Então, eu espero muito que ganhe espaço, gente, assim, que cada vez mais romance seja lançado, que essas leitoras leiam muito, que a Harlequin ganhe espaço, que a Verus, que a Arqueiro, que todo mundo que está fazendo esse tipo de literatura, que é tão importante, porque o Brasil é um país que a média das pessoas leem 2 livros ao ano. E desculpa, mas a gente não vai mudar isso com a alta literatura. A gente não vai. A gente vai lançando romance, lançando romantasia. Então, a gente está fazendo um trabalho de extrema importância que eu espero que seja valorizado por todo mundo, porque a cadeia depende disso e a educação no Brasil depende disso também. Fábio, nem sei se a gente respondeu a sua pergunta ou foi para Ai, outro desculpa. caminho. Perdão. Foi além e é melhor, assim, né?
Legal. Eu queria saber como é que é o diálogo internacional sobre esses autores, esses gêneros. A Júlia mencionou, né, alguma coisa antes de agentes internacionais. E também, né, relacionado com isso, assim, como que vocês pretendem trabalhar autores estrangeiros e autores brasileiros e autoras também? O grupo HarperCollins, né, em específico, ela tem um contato um pouco mais direto com a HarperCollins lá fora, né? Então tem alguns títulos que até que são apresentados para agentes antes. Então a HarperCollins adquiriu um livro e conseguiu os direitos mundiais desse livro. Então ela sempre vai oferecer para a gente antes para ver se faz sentido na nossa linha editorial. E isso não só com Harlequin, tá? Com todos os nossos selos, com todas as nossas linhas. Vai depender do contrato que foi fechado, mas a gente tem um primeiro olhar e daí a gente decide se a gente quer publicar ou não. Então a gente tem esse aspecto, né, de prospecção que vem da própria Harper lá fora, que, enfim, uma empresa gigantesca com todos os seus selos. E daí a gente também tem os agentes literários, que daí podem vir de qualquer lugar do mundo, basicamente. Podem vir dos Estados Unidos, da Europa, podem vir do Japão, podem vir da América Latina, e tem os agentes nacionais, que podem também apresentar autores. A tendência sempre é a gente filtrar, adquirir livros por esses agentes, porque se a gente tira esse filtro, é um mundo tão vasto, assim, uma oferta tão grande, então é importante a gente ter esse primeiro filtro dos agentes para nos ajudarem a, a entender o que pode fazer sentido para nossa, porque também o agente não vai estar interessado em ficar oferecendo coisas que não façam sentido para a sua linha, porque pode ser que não seja bem trabalhado, pode ser que fique perdido. Então, o agente normalmente tem esse tino comercial de oferecer o que realmente é relevante. Então, a gente tem esse tipo de prospecção, mas, claro, existem casos, exceções, existem. Você me mandou um original no meu Instagram, resolvi, não tinha nada pra fazer, resolvi dar uma chance e vamos lá. É bem raro, porque é isso, normalmente a gente sempre tem coisas para fazer, mas esses casos assim acontecem. E assim, quando a gente está falando de romance, uma realidade que eu acho que a Rafa, todo mundo, assim, editores do Brasil gostariam de mudar, mas ainda é um mercado muito dominado por livros estrangeiros. Livros estrangeiros acabam saindo melhor, sei lá, 70% das vezes do que livros nacionais, porque eu acho que tem essa síndrome de vira-lata, né? O que vem de fora é melhor, mas eu acho que é importante a gente, nós como editoras, sempre criar espaços para autores nacionais. Daí isso não é nenhuma questão de lucro, não é nenhuma questão de venda, é a gente, tipo, criar e falar, não, olha aqui, esses autores nacionais talvez não venda tanto, mas vamos lançar eles, porque é importante a gente criar esse exercício, né, de valorizar os autores nacionais para que, se tudo der certo, daqui a 5 anos, eles sejam tão valorizados quanto os autores estrangeiros. Mas é bem difícil, assim, em questões de livros vendidos, é uma batalha bem, bem difícil quando a gente está falando de nacional. Eu me identifico muito com o que a Júlia falou, exceto com a parte do first look, que eu não tenho, que eu sou o quê? Vira-lata. Eu tenho que ser rápida, eu tenho que ter um first Não, e a look antes Rafaela é do. muito rápida, gente. Vocês não têm Sou noção de quantas nada! vezes eu já mandei uma oferta e ela, não, já vendemos, já teve preempt da Rafaela Machado. Ai, meu Deus, me perdoa. Mas, gente, é porque é difícil competir. Vocês são muito grandes. Não, mas o que você falou é muito importante também sobre os autores nacionais, né? Eu acho que nós temos essa tendência como mercado, e isso eu tenho amigos que são editores em outros lugares, em Portugal, na Espanha, e isso no mundo todo, é muito centrado ainda no anglo-saxão. É, mas a gente tem mudado isso. Eu acho que aos poucos o público está percebendo que tem uma graça muito maior você ler um livro que tem um meme que você já viu, que se passa na sua cidade, que tem o tipo de romance que a gente quer latino, a gente é mais quente, a gente é mais estourado, que tem um hot que é diferenciado, né? Então, assim, tem uma graça muito maior. Nesse rebranding da Verus, a gente está com bastante foco no nacional, então a gente vai lançar
dois livros nesse semestre que eu tô super animada para eles, que são Interseção, um romance de implicantes a amantes PCD, da autora Vanessa Reis. Ela simplesmente queria um livro Enemies to Lovers PCD, não achou, foi lá e escreveu. E autopublicou, e aí eu fui rápida. E falei, não, mulher, vamos lançar, não sei o quê. Então ele vai sair. E um outro que eu tô muito animada também para o lançamento vai chamar Não Somos Melhores Amigas, que é um de época, com bastante hot, assim, entre uma mulher mais velha que vai ajudar uma mulher mais nova a achar um marido, só que não vai ajudar porcaria nenhuma, vai ajudar outras coisas. Então, é justamente essa coisa de contar histórias que não foram contadas. As pessoas falam que não existe, né? Na minha época não existia. Vamos imaginar como é que existiam romances LGBTQIA+, na época de Bridgerton, aqui em São Paulo, de 1899. Mas sim, mas é um mercado muito dominado também pelo estrangeiro, e a gente tem olheiros, né, que fazem essa filtragem. Então, quando a gente decidiu, por exemplo, é, fazer essa segmentação da Verus, a gente teve reunião com os olheiros e falou, ó, a gente está buscando esse tipo de romance, um pouco diferente. Aí tem as modas, né? A Júlia vai saber, agora tá uma coisa assim, patinação no gelo, por algum motivo. Nossa Senhora, tudo no gelo. Acho que Livro de aqui hóquei. Gente, hóquei, a gente não tem nem. Por que? Não sei, mas é a grande moda. E você tá na moda do Fórmula 1 também? Eu ainda não consegui. Vocês Também, estão. a gente vai lançar um. Ah, Fia, vocês estão foram rápido. Eu fui Rubinho. Eu ainda não tenho o. Eu cheguei por último no hype da Fórmula 1. Eu fui Rubinho. Mas assim, mas é muito diferente, eu acho que de outros segmentos, porque assim, as modas passam muito rápido. E essas leitoras, elas leem muito rápido, elas leem muito em e-book. Né? Elas estão acostumadas a um preço um pouco mais baixo, então também, se o adiantamento é uma coisa muito alta, às vezes não vale a pena, porque a gente não tem como cobrar muito caro por esse livro, porque tem vários outros semelhantes sendo vendidos mais barato. Ih, meu Deus, eu acho que eu nem estou respondendo a pergunta de novo. Ah! Gente, Eu só. eu tinha dois adendos para falar dessa conversa final de vocês duas. Primeiro que durante feiras internacionais eu sempre acompanho os stories da Rafa, e aí eu fico louco também vendo que ela é rápida, né, e entusiasmada em mostrar as coisas que ela parece, então eu acho que o sentimento de outras editoras vendo, como assim, eles já pegaram esse livro? Aí para o leitor que vê, falando assim, vendo, né, que você já tá dando spoiler de um, eu falei, eu consegui o livro mais incrível do mundo. A gente também fica morrendo de curiosidade depois. E sobre livros de rock e Fórmula 1, eu acho que vem muito também do TikTok, de redes sociais, né? Como é que fala? O meu feed lá em Twitter, né? O X e até no TikTok tem várias threads falando sobre rock e Fórmula 1 ligados a livros. Então, acredito, né, que venha muito disso também. E aí acompanho tudo. Com certeza. Tipo, quem consome nossos livros também vai estar usando mais uma plataforma, porque, enfim, as pessoas estão sempre consumindo, estão sempre numa rede social, Uhum. principalmente o nosso público. Então, tem que ver o que está sendo falado na rede social, porque provavelmente daqui a 2 semanas isso vai se refletir no mercado editorial, e daí você vai começar a receber livros de uma coisa que você não sabia que estava na moda. Mas é isso, é um trabalho, porque quando começou, né, o TikTok, assim, eu falei, eu não acredito que eu vou ter que criar mais uma rede social para ficar vendo livro, porque o meu Instagram já está tomado disso, o meu Twitter já está tomado disso. E daí vamos pro TikTok para ver o que as pessoas estão falando também. Nossa, total. E assim, são tendências muito rápidas, né? E o que eu acho engraçado é que elas são multifatoriais, assim. Então, assim, é uma tendência de maquiagem, mas que vai impactar o tipo de livro também. Então, assim, você fica. Ai, nossa, agora é a Clean Girl, aí tem o Clean Girl Romance, aí tem isso, tem aquilo. E as pessoas ainda acham que é um trabalho tranquilo. Não é tranquilo, gente. A gente fica assim, correndo atrás de tendência, atrás de tendência, atrás de tendência. E às vezes você tem que dizer assim, tá, será que eu vou embarcar nessa tendência? Será que alienígenas vampiros é realmente isso que vai ser
2027, né? Porque também tem isso. A gente está comprando coisas que vão ser lançadas também lá na frente, né? Então você tem que ter uma bola de cristal, um feeling. E é por isso que é interessante, né? É por isso que é um mercado que eu acho que é viciante. Quem faz isso ama muito. Porque você não faz a mesma feira duas vezes. Você não faz. É outra. Sabe? Tipo, eu lembro na época dos 50 tons, gente, como, tipo, era cada coisa bizarra que a gente lia, daqui a pouco vai voltar. Então, assim, é sempre esse trabalho assim das redes sociais de mapear a tendência. Mas o que é legal no primeiro momento, chega uma nova rede social, ai meu Deus, o livro vai acabar. Aí no segundo momento é tipo, como essa rede social ajuda a vender livro? Então, no fundo, o livro é uma grande fênix, ela está sempre renascendo, assim, sabe? Eu fico impressionada como é, na verdade, essas redes servem para formar essas comunidades e os leitores eles vão sempre se apaixonar e vão sempre querer debater. E agora eles choram no TikTok. Eu não me conformo com isso, gente. Eles leem um livro triste para poder chorar na frente da Para poder câmera, chorar. A gente para tem dois poder livros assim, ah, juvenis, que o marketing falou, não, mandem vídeos de vocês chorando se lendo o livro. chorando. E É, eles mandam se vídeo chorando. E a gente fica, gente, muito feliz que essa nova geração se emociona, assim, com o livro, sabe? Inclusive, que não tem vergonha. Eu chorava no banheiro, eu jamais choraria nas redes sociais. Então, eu fico, assim, batendo palma para a geração Z que está aí, que é emocionada mesmo, que divide seus sentimentos mesmo, e que tem esse entusiasmo todo pela literatura. Eu me sinto até mal de não ser entusiasmada. Eu tenho que ser entusiasmada, porque os leitores são entusiasmados, é muito entusiasmo, assim, para pouco livro, e olha que tem muito livro. E aqui no nosso momento MVB Brasil com Ricardo Costa. Como vai, Ricardo? Oi, Fábio. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? E aí, hoje temos. A gente começou no nosso momento há muito tempo já, né? Você sabe que é o sexto ano de podcast e a MVB e Metabooks estão com a gente há muito tempo também, né? Obrigado, inclusive, pelo apoio de sempre. 6 anos de Metabook no podcast. 6 anos de podcast, 6 anos de Metabook no podcast. Ah, que bom, que bom. Começamos, inclusive, éramos Metabooks. Nem éramos o nome da empresa, era Metabooks, que a gente só tinha um produto, né? Só a plataforma. Hoje nós temos o mesmo nome que a empresa lá na Alemanha, né? MVB, que é a empresa que tem algumas soluções de tecnologia para o mercado de livro, né? São 50 anos, 20 deles com a plataforma funcionando online, né? Porque afinal, 50 anos atrás a gente não tinha internet ainda. Então, mas começamos lá com o velho catálogo de livros. Alguns mais antigos aí já ouviram, inclusive, a minha comparação. Lembra daqueles catálogos que tinha na farmácia, né? Que você chegava para pedir remédio, o cara abria aquele Uhum. catálogo assim. Pss. Então, a gente começou com isso lá na Alemanha há mais de 50 anos. As coisas foram evoluindo. ah, Passamos pela fase do CD, do DVD, que muita gente nem sabe o que é isso. E, e entramos na era do online, né? Que é um avanço, é uma facilidade para todo mundo, né? Um acesso super fácil, a gente acessa os nossos clientes acessam a plataforma, a gente também via qualquer browser e tal, né? Mas também é uma facilidade que requer muitos cuidados, né? Porque é a questão de segurança, de acesso, de abrir portas, é bem delicada, né? Mas quando a gente tem mais seguranças com garantia de desculpa, mais conexões com garantia de segurança, que é o que a gente entrega, né? A gente ajuda o nosso cliente a ter mais sucesso na venda de livros. A pesquisa da Nielsen, que nós fizemos em parceria com a Nielsen no ano passado, provou isso, o quanto os metadados de qualidade, bem organizados, influem nas vendas, né? E a gente tem também, com esses 6 anos já de trabalho aqui no Brasil, indo para 7, nós temos, sim,
o banco de dados mais completos. 85% dos 100 mil títulos mais vendidos estão na MetaBooks. 90% dos 5 mil títulos mais vendidos estão na MetaBooks. E também é o banco de dados mais padronizado, né? Só a MetaBooks, aqui só a gente tem uma equipe de especialistas que entrega treinamento, que dá consultoria no uso de metadados, nas melhores práticas e suporte, né? A gente tem uma equipe grande para dar suporte a todos os nossos clientes. E com isso a gente ajuda a editora a manter metadados atualizados por elas mesmas em tempo real, sem intermediários. Isso aumenta a relevância e o potencial de venda, melhora a experiência de venda, organiza e traz confiabilidade para a informação que está ali, né? Muitas empresas, algumas instituições, inclusive nos procuram porque querem usar a MetaBooks como referência de informação para conferir as informações que eles recebem de fornecedores e etc. Eles querem, a MetaBooks tem se tornado referência no mercado, né? Então, esse aí é a MetaBooks, esse aí é o serviço que a gente está entregando há 50 anos no mercado internacional, há 7 anos no mercado brasileiro, já há alguns anos no México, estamos atuando também em alguns outros países e a gente tem um plano de expansão aí, que esperamos crescer ainda mais essa base de dados para o nosso mercado. É isso aí, a MetaBooks, junto com o podcast há tanto tempo. É isso aí. Uma coisa, só uma observação, você falou assim, 90% dos 5 mil mais vendidos estão na MetaBook, certo? Uhum. Eu não acho que é coincidência, né? Digamos assim. E aí tem um fundo, né, que a gente sempre fala que acho que é importante, né? Então, já sabe, aqui estão todos na descrição, tem todos os dados da MetaBooks e do pessoal da MVB para você entrar em contato, tá bom? Caro, valeu, Isso aí. obrigado e até a próxima. Valeu, Fábio, obrigado. Obrigado a todos, até a próxima, pessoal. E só a última coisa, eu tenho certeza, não é possível que não vai ter uma junção com futebol americano também, afinal, Taylor Swift. Vai Epa, se ter. Tá bom, quiser, né? Obrigado, te me manda. recomendo sim. Me manda. E a minha indicação vai por esse lado. Porque eu adoro comédia romântica em filme também. E tem um renascimento bom, né? Tá acontecendo coisas legais, assim. Eu tenho visto muito coisas antigas desde a pandemia. E acho que um dos meus filmes favoritos era tipo Notting Hill e Quatro Casamentos e um Funeral. E eu reassisti. Mas tem um filme que eu até recomendei aqui, mas acho que hoje vale, que chama Ryan Lane. Não sei se já ouviram esse filme. É muito bacana, ele tá no Star Plus. Ele tipo, se passa em Londres. É um casal que não é branco. E você fala assim, que não tem aquela beleza padrão. Mas você fala assim, caramba. E você fala assim, é em Londres? Porque não é aquela coisa, não tem um Big Bang, não tem, tipo, sabe, essas coisas. E é, tipo, vida real, sabe? As pessoas não são super boazinhas ou super más, entendeu? Do tipo, claro que não é igual à nossa vida, assim, mas tipo, você fala assim, poderia acontecer, sabe? Então procura, que é muito divertido e acho que eu comecei a ver um que chama Upgraded e também tem um que se passa dentro de uma editora, vocês já viram isso? Que é tipo, eu vou pegar, agora deu branco, mas depois eu mando pra vocês. Mas enfim, gosto muito de comédias românticas. Você que tá vendo também me manda dicas que eu tô procurando. Não, que você falou que se passa numa editora, tem um K-drama que eu amei quando eu vi, que é Love is a Bonus Book. Você roubou o meu! Que droga, eu tenho que pensar em outra coisa. Pode indicar a mesma coisa, não tem problema. Vai lá, Júlia, depois. A gente tá muito alinhada, cara. A gente tá muito alinhada. É sobre isso, Júlia. É muito românticas, alinhadas. É muito romântico. Editores. Junta exatamente as duas coisas que a gente ama, né? Enfim, editores e romance. Então é sobre uma moça que tá tentando se reposicionar no mercado de trabalho. E daí o melhor amigo de infância dela consegue essa vaga como editora no lugar que ele trabalha, que ele é um editor também. Só que assim, ele é super apaixonado por ela e ela não percebe. E daí, claro que vai vir um mocinho no meio pra atrapalhar as coisas.
mas é muito fofo, é muito legal. E então eu acho que fica a minha dica aí, aproveitando o gancho do Fábio. Gente, imperdível, a dica dupla, sabe? Quem escutou, vai lá ver, vai lá assistir. Como que é de novo o nome, então, Rafa? Não, Romance is a Bonus Book, não é? Isso, só que Boa. o nome em português, deixa eu ver. Tá na Netflix, é um da Netflix. Isso, é. É, Romance is a Bonus Book. E eu não sei qual é o título em português, mas. Depois, a gente sempre coloca as dicas aqui na descrição e eu vou colocar o nome em português também. Thalita, quer fazer a sua indicação? Vocês estavam falando de romances e esportes, então eu vou falar o meu filme, a comédia romântica favorita, mais antiga, chama Wimbledon, um jogo do amor. Eu adoro. Eu adoro Wimbledon. E é com a Kirsten Dunst. Esse filme é já mais antigo, né? E junta tênis e tal. E agora, hoje em dia, que eu gosto mais de tênis, aí tem dois tenistas que eles se relacionam na vida real, né? Fora do filme. Eu já linko tudo com o filme, eu acho maravilhoso. Então, o Wimbledon, Jogo do Amor, o filme mais antigo. Deve estar em alguma plataforma, porque, enfim, é um filme antigo. E aí eu queria fazer uma indicação nova, que é a série The New Look, que tá na Apple TV, que conta a história do Christian Dior na época da Segunda Guerra, e também tem a Coco Chanel, Balenciaga, Balmain. Eu amo esse universo, então... E a série tá muito boa, tem 4 episódios novos toda quarta-feira, e é muito boa. Então, eu tô adorando. Ontem assisti já o 3º à noite, porque eu não queria esperar mais. Eu tô louca pra ver. É muito boa, assista, Rafa, você vai gostar. É aquela, você vai gostar. É muito boa, muito boa. Com certeza. É uma imposição, praticamente. E a terceira, também voltando ao esporte, porque essa semana estreia a 6ª temporada de Drive to Survive. E é muito boa. Quem acompanha e gosta de Fórmula 1, ou quem não gosta, pode começar a gostar assistindo Drive to Survive. Tem na Netflix. É muito boa e eu recomendo. A terceira indicação. Boa. E você, Sobota, o que você tem pra gente? Eu vou desviar um pouco do assunto, né? Por culpa minha, que devia ter pesquisado alguma coisa mais relacionada ao assunto. Mas eu vou indicar um audiolivro, que é o audiolivro de Também Guardamos Pedras Aqui, da Luísa Romão. O livro é excelente, né? Ganhou o Prêmio Jabuti em 2022 como livro do ano. Mas a Luísa, né, além de ser poeta, ela é também atriz e slammer, e ela gravou o audiolivro, uma produção da Supersônica, com direção da Daniela Thomas, e que foi lançado no finalzinho do ano passado. Então, para quem quiser um audiolivro aí, fica a dica. Também Guardamos Pedras Aqui, da Luísa Romão. Perfeito. Rafa, Júlia, muito obrigado aqui por passar esse tempo com a gente, por dividir essas novas fases dos selos que vocês estão comandando. Valeu mesmo. Obrigado, gente. Muito obrigada pelo convite, gente. Um beijo a todos os românticos e emocionados que estão nos assistindo. Muito obrigada. A gente sempre se empolga. Se precisar de um episódio 2, pode chamar a gente. Por favor! Romance is a Bonus Podcast. É isso. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Um beijo, gente. Tchau, tchau.